Sensoriamento remoto na fruticultura. Conheça a tecnologia que utiliza satélites para obtenção de dados nas lavouras catarinenses. Plataforma desenvolvida pela Epagre-Ciram vai mapear todos os pomares de maçã do estado. Verniz ecológico. Aprenda a fazer esse produto tão valioso para impermeabilizar as caixas de abelha sem ferrão. Uma receita prática e eficiente. Moinho de pedra. Vamos fazer uma viagem no tempo e ver como era produzida a farinha de milho no tempo dos colonizadores. Hoje o processo é valorizado na agricultura familiar. E ainda, conheça uma maneira simples de refrescar suas vacas leiteiras, promovendo o conforto animal e, consequentemente, aumentando a produtividade de leite. Olá! Estamos começando mais uma edição do SC Agricultura. Sejam todos bem-vindos! Nessa época do ano, quando a temperatura começa a esquentar, os dias de calor intenso nos causam desconforto e precisamos nos refrescar. As vacas leiteiras também sofrem com calor, chegando a afetar a produtividade do leite. Veja agora uma maneira simples de promover o conforto do seu rebanho. Meu nome é Daniel Galgalo, sou extensionista rural e a dica da Epagre de hoje é conforto animal. Boas práticas de produção animal é proporcionar aos animais um ambiente confortável para que ele possa expressar seu potencial de produção, né, e manter a sua saúde. Entre essas necessidades, as vacas leiteiras, principalmente as raças europeias, são muito sensíveis às temperaturas elevadas da insolação. Então elas precisam ter acesso à sombra nas pastagens nos dias em que o calor é alto, a insolação é alta, e também durante o momento da ordenha, antes um pouco do momento da ordenha, na sala de espera, que é esse local nas aguardas para serem ordenhadas, pode ser então previsto a instalação de um sistema de microaspersão muito simples, fácil de instalar, de baixo custo, né, que vai aspergir então uma névoa sobre as vacas, melhorando seu conforto, porque causa um resfriamento da pele. E, logicamente, todo animal que tem conforto tem mais saúde e se expressa melhor produtivamente e o produtor obtém um benefício maior. Começou quando eu estava lavando ali e joguei água nelas e elas gostaram. Daí a gente viu que se refrescando elas assim, ia ter uma melhoria bastante na produção, porque elas iam se alimentar melhor daí. Melhorou porque elas vão lá mais descansadas, com menos estresse, e elas comem melhor daí. A primeira vez que a gente colocou elas aqui, elas tinham medo, elas não iam embaixo. Aí na outra vez a gente não conseguia quase recolher elas, porque elas não queriam sair debaixo da água, de tanto que elas gostavam ficar ali se refrescando. Garantir o bem-estar dos animais é muito importante, então fique atento. E agora vamos falar em cultura. A colonização italiana no sul do Brasil foi expressiva, principalmente na segunda metade do século XIX. As tradições e os costumes trazidos pelos imigrantes são mantidos até hoje em muitas cidades de Santa Catarina. No jeito de falar, no preparo da comida, nas cantorias e na união das famílias, é possível identificar a cultura italiana. Lembramos que essa reportagem foi gravada antes da pandemia. O fogão a lenha mantém a cozinha aquecida. As panelas deixam o ambiente aconchegante e liberam um aroma de comida gostosa. Quando tiramos a polenta? E uma dessas receitas tradicionais precisa de tempo e força para mexer sempre, sem parar. É o caso da polenta, um prato típico da culinária italiana, incorporado na gastronomia do sul do Brasil. Os
Os moinhos de pedra fazem parte da história da colonização de Santa Catarina. Em quase toda a comunidade rural havia pelo menos um moinho para a produção da farinha de milho. Com ela, os agricultores faziam a tradicional polenta, um dos principais alimentos da cultura italiana aqui na região sul do Brasil. Neste encontro, a polenta foi cuidadosamente preparada com farinha da melhor qualidade. Ela veio do Moinho Colonial Pedra Viva, um empreendimento da família Somariva, do interior de Ipumirim. No começo mesmo, nós não tinha tudo que nós temos agora, né? Para secar o milho, nós secava ao sol. Nós tinha que ensacar de noite, de manhã, daí punha de volta na lona, tudo. Paletear nas costas, porque não tinha secador, não tinha levador, não tinha nada, né? Daí nós vinha, era sofrido. E vocês produzem quanta farinha de milho por mês? Já tem esse cálculo? Está em torno de 3.600 quilos por mês. Vende bastante. Vende. A maioria dos mercados da região nós temos farinha da nossa moinho. A gente pretende ao menos dobrar a produção, né? Que a gente está adquirindo outra pedra e viabilizar realmente o projeto. A família Somariva é uma das associadas à Coopermirim, Cooperativa de Agricultores Familiares de Ipumirim. Com organização e trabalho coletivo, elas conseguiram mais apoio institucional, fortaleceram os negócios e abriram portas de mercado na região. A história da família aqui, ela remonta lá a 2008, 2009, são 12, 13 anos já que a família vem trabalhando com essa atividade aqui. E o SC Rural, a EPAGRE, ela entra nesse projeto a partir do ano de 2011. E com os recursos oriundos do programa, a família pôde modernizar um pouco a unidade para a gente poder humanizar um pouco mais o trabalho também da família, reduzindo o esforço, né, para que se produzisse a farinha. Em relação à produção da matéria-prima, o milho, a própria família produz? A família ela produz cerca de 20 a 25% da matéria-prima que ela necessita aqui na unidade. O Cláudio e a Elisete, eles contam com alguns vizinhos como parceiros, então ele tem 3, 4 pessoas que são produtores fixos dele, que produzem só para o moinho dele, e ainda ele faz algumas compras esporádicas de outros produtores. E hoje em dia a gente vê um resgate mesmo dessa questão alimentar, porque foi se deixando muito de lado, né? Consumindo muito os industrializados. Então hoje nós temos o retorno dessa cultura, dessa questão alimentar muito forte, da questão de hábitos saudáveis, e o fubá, no caso que vira uma polenta depois, é um prato, além de típico, muito saudável, né? E aí o que ajuda muito no empreendimento que eles têm, justamente por essa questão, além da cultura alimentar, né? Com a qualidade dessa farinha de milho, tudo deve ficar delicioso. Importante trabalho de resgate e valorização da cultura. Quer ter um ótimo produto para proteger as caixas de abelhas? Então não perca! Daqui a pouquinho vamos mostrar como fazer o verniz ecológico. É só um instante, nós já voltamos. Estamos de volta e agora você vai aprender a fazer um produto prático e eficiente para proteger as caixas de abelhas sem ferrão. É o verniz ecológico. O extensionista rural Edgar Becker mostra os detalhes da produção desse impermeabilizante de madeira. E olha, como não é tóxico, é um bem que você está fazendo às abelhas, a você e ao meio ambiente. Olá pessoal, meu nome é Edgar, eu sou do escritório municipal da EPAGRE de Botuverá e dando sequência a uma série de matérias
sobre abelhas sem ferrão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a utilização do verniz ecológico. Nós estamos aqui num meliponário muito comum, né, da maioria dos produtores. Nós temos uma colmeia da espécie bugia, né, que está ao ar livre, com uma cobertura, mas mesmo assim sofre influências do ambiente. Excesso de umidade, né, ação de fungos e de insetos. E isso faz com que as caixas, ao passar do tempo, elas se deterioram. Então hoje nós vamos ver como nós podemos preparar, né, um verniz ecológico para dar essa proteção necessária. Então vamos agora ao preparo do verniz ecológico. Para isso, eu vou precisar de uma embalagem escura, que pode ser uma embalagem PET de 5 litros, né, envolto em jornal e um plástico preto, com uma boca larga, 500 gramas de própolis, 2 litros de álcool a 90% e vou precisar de 500 ml de óleo de cozinha. Então nós vamos colocar os 500 gramas de própolis dentro da embalagem, lembrando que quanto mais fino esse própolis, melhor vai ser a ação do álcool. Então agora eu vou acrescentar os 2 litros de álcool. Então agora nós vamos fechar esse recipiente bem fechado, né? E vamos também guardá-lo em um ambiente que não pegue luz e que não pegue umidade. E durante 30 ou 40 dias, uma vez por semana pelo menos, eu preciso fazer um movimento desse produto para que haja, né, uma homogeneização, né, e que o álcool ele possa retirar, né, a maior quantidade de essências desse própolis. Então, finalizado esse período, esse material nós vamos coar num pano fino e vamos acrescentar 500 ml de azeite de cozinha. E misturando esse azeite de cozinha com o extrato de própolis que sairá daqui, nós vamos obter essa mistura do azeite de cozinha com o extrato de própolis, que é o nosso verniz. Então agora, né, de posse de um pincel, nós vamos então pintar, né, a nossa caixa, né? Tanto por dentro, né, quanto por fora, né? Inclusive podemos usar esse verniz ecológico para pintar o nosso meliponário, né? Se nós temos uma estrutura de cobertura feita com madeira para proteger as colmeias, essa estrutura também pode ser pintada, né, com esse tipo de verniz. E a cada 2 anos nós podemos dar uma demão, né, naquelas colmeias que nós já tínhamos pintado anteriormente. Assim nós vamos dar mais longevidade, né, à vida útil das nossas colmeias. Nós podemos dar 2 demãos no intervalo de 3 a 5 dias e aqui nós temos o resultado, né, da diferença entre uma caixa não pintada e uma caixa pintada. Sem dúvida, né, essa caixa aqui pintada com verniz ecológico vai durar muito mais. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas EPAGRE sobre abelha sem ferrão. E para assistir a esses vídeos e a outros, convidamos você para acessar o canal da EPAGRE no YouTube. Não deixe de ver então a série completa de vídeos sobre abelhas sem ferrão, disponível no canal da EPAGRE no YouTube. Além de outros assuntos, é claro. Satélites na agricultura. A plataforma desenvolvida pela EPAGRE Ciram vai mapear todos os pomares de maçã do estado.
Esses avanços tecnológicos você confere logo depois do intervalo, aqui no SC Agricultura. Para Santa Catarina continuar na liderança nacional em produção de maçã, a Ipagre investe cada vez mais em inovação e tecnologia aplicadas à fruticultura. Além do desenvolvimento de novos cultivares e de melhorias das técnicas de produção e armazenagem, agora é o sensoriamento remoto que também vai ajudar na obtenção de dados fundamentais para a cadeia produtiva. Maior produtor de maçã do Brasil, Santa Catarina destaca-se não só pelo volume de produção, mas também pela qualidade das frutas. Um alto padrão reconhecido pelo mercado interno e no exterior. São novos cultivares desenvolvidos, mais resistentes e adaptados ao clima catarinense, melhorias nas técnicas de produção e armazenagem, capacitação aos agricultores. A novidade agora é o mapeamento de todos os pomares de maçã do estado. Um trabalho minucioso e detalhado que vai permitir analisar a cadeia produtiva com mais eficiência. Sensoriamento remoto. Essa é a tecnologia utilizada no projeto. Como o nome já diz, é uma ciência que estuda o objeto à distância, sem proximidade, sem contato. Os pesquisadores da Ipagre Ciran vão trabalhar com imagens de satélite. Essas imagens são atualizadas a cada 5 dias, são consideradas de excelente resolução e vão gerar dados geográficos fundamentais para a cadeia produtiva. Culturalmente, as nossas estimativas são feitas através de entrevistas, né, de métodos subjetivos, né? E através desse método, a gente vem com as imagens de satélite, com softwares de geoprocessamento, né, e tentam, então, estimar essas áreas de um modo mais assertivo, de um modo mais próximo do real. A principal informação é a área plantada, né, a priori, e após essas informações de área plantada, a gente faz um cruzamento com a altimetria do terreno, com horas de frio, né, com declividade, com orientação de vertente, todas as outras variáveis que influenciam na produção e na produtividade da cultura da maçã. Então, eu tenho que ter o pesquisador da Ipagre destaca as características do satélite utilizado e mostra alguns exemplos de como a plataforma vai funcionar e como os dados são processados. Atualmente a gente está trabalhando com o satélite Sentinel-2, que é da constelação europeia, né, da União Europeia. Esse satélite ele capta imagens aqui na nossa região a cada 5 dias, né, numa resolução espacial de 10 metros, ou seja, o pixel desse satélite ele tem 10 metros por 10 metros, ou seja, 100 metros quadrados, né, então passando a cada 5 dias. É importante para a gente porque a gente consegue então adquirir imagens multitemporais, né, da cultura e cobrir todo o ciclo da cultura. Esses satélites eles normalmente estão em torno de 600 a 700 quilômetros de altitude, tá? E passam em média ali às 10h30 da manhã mais ou menos. Então aqui a gente tem um exemplo de alguns pomares na região de Fraiburgo, né? Tecnicamente falando, é uma imagem na região do visível, né, que eu estou olhando aqui o pomar. A data dessa imagem aqui é 30 de setembro, que eu estou olhando aqui, e aqui eu consigo modificar a tonalidade da imagem. Aqui, por exemplo, agora estou olhando essa mesma vegetação num tom de vermelho, né? Então eu começo a colocar outras bandas, né, nessa composição. Agora, por exemplo, um índice de vegetação, que é o índice que mede a biomassa daquela cultura. Quanto mais vermelho, menor é o índice. Quanto mais verde, maior é o índice, nesse caso aqui, né? Por exemplo, tem uma área aqui que tem um baixo índice de vegetação, eu vou ver aqui um solo exposto, né?
eu tenho aqui um alto índice de vegetação, que é um fragmento florestal, então eu tenho que ter um alto índice de vegetação, um verde mais escuro. E aqui eu tenho um infravermelho próximo, que é uma outra banda já, que eu coloco no vermelho. Então ele vai me retornar, tudo que é de vegetação, ele vai me retornar o vermelho. Tem outros índices que a gente pode utilizar, né, que também captam dentro dessas imagens e que a gente vai utilizando também para discriminar os alvos, né? A partir do momento que eu discriminei esses alvos, eu passo então as minhas imagens para um software de geoprocessamento, que eu tenho então a delimitação dessas áreas dos meus pomares, né? Separando então realmente os pomares de outros alvos que não sejam maçã. O mapeamento de outras culturas agrícolas já está planejado. Uma estratégia da EPAGRE para fortalecer setores importantes do agronegócio. A EPAGRE ela tem um planejamento de cobrir outras culturas, né? O arroz foi o primeiro, agora essa da maçã, né? A cebola é um projeto que já está em andamento, já está se iniciando o mapeamento da cebola, né? A videira também é uma outra cultura que a gente está começando também com projetos relacionados a sensoramento remoto, né? E outras virão aí com certeza. Hoje o projeto está na fase final de validação dos dados, uma etapa em que a participação dos extensionistas rurais da EPAGRE é fundamental para a aferição das informações geradas eletronicamente. A gente tem aqui um talhão, um pomar de maçã, que ele pode ser confundido às vezes com uma outra cultura, como uma pera, um pêssego, enfim, dependendo da região. E o que a gente pede, né, os extensionistas? A gente envia esses mapas para eles e eles checam para a gente se realmente aquilo é a maçã ou é outra cultura. E eles nos avisam, então, se esse polígono ele está corretamente classificado como maçã. Então a gente tem esse feedback dos extensionistas, que nada melhor do que os extensionistas para trabalhar e conhecer a região no campo. Todas essas informações vão abastecer uma plataforma online que estará disponível a qualquer usuário de forma livre e gratuita. A previsão de lançamento do serviço é para o primeiro bimestre de 2021. A informação ela serve para a gente ter um planejamento, né, de uma cultura. A partir do momento que você tem todas as áreas mapeadas, você tem uma estimativa mais acurada, né, de área realmente plantada no estado, o quanto se vai colher, né, dessa cultura, quanto dessa cultura vai ser armazenada, quanto vai ser comercializada, quanto vai ser exportada. Então a palavra-chave é planejamento. Está aí mais um importante trabalho desenvolvido pela EPAGRE e que faz Santa Catarina ser ainda mais forte na produção de maçã. Estamos chegando ao fim. Agradecemos a sua companhia e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!